sobre trânsito que a gente vai conversar agora, porque a Prefeitura de Umuarama rompeu o contrato com a Zona Azul, com a empresa Kaiowá, que fazia a gestão do estacionamento rotativo do Zona Azul aqui em Umuarama. Muita gente havia colocado já nos cartões, aquele cartão Digipare, que as pessoas entravam lá na internet para colocar o tempo de estacionamento, colocaram dinheiro, né? Pessoas que colocaram 100, 200 reais. E agora, com a suspensão de contrato, como é que fica? O que tem que fazer? Tem que resgatar isso? Pode resgatar? Tem que ser via judicial? Uma outra situação, por exemplo, é as multas que foram aplicadas. Tem que pagar? Não tem que pagar? Como é que fica? Aqui comigo o advogado Sandro Gregório, que é especialista em direito do consumidor. Doutor Sandro, mais uma vez, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Essas situações todas aí, lesam o consumidor? Nessa questão do cartão, por exemplo, dos créditos, pode ir buscar isso com quem? Pode receber? Tem que ajuizar a ação? Como é que fica, doutor? Nesse caso específico, eu vi uma notícia da semana passada que a Digipare tinha disponibilizado para as pessoas entrar através do 0800 para buscar o resgate desses créditos, bônus que foram cadastrados lá através de cartão de crédito, cartão de débito. Então, é o direito do consumidor. Existe aquela outra situação que é aqueles cartõezinhos verdes, né, que valia R$1,60 cada um, que era de 1 hora, e aquele alaranjado que era de 80 centavos, né? Então, esses que estão por aí espalhados aí nas casas, dentro dos carros, nas empresas têm o costume de comprar grandes volumes, né? Então, essas pessoas com certeza têm direito de resgatar isso aí, né? E o caminho primeiro qual que é? Entrar em contato com a empresa, que eu acredito que eu não vi um escritório dela por aqui, tinha uma que fechou, mas pertence a um grupo econômico, acredito que Joinville. Então, tem que primeiro tentar um contato com a empresa, né? Não obtendo sucesso, vai no Procon, abra a reclamação, é importante que os consumidores façam isso, até porque para receber, né, não deixar nenhum tipo de prejuízo, né? E, efetivamente, se não tiver sucesso nessas vias administrativas, o caminho é uma ação judicial que pode ser feita direto no juizado especial, sem intervenção até do advogado, causa até 20 salários mínimos, não precisa do advogado. Ele pode fazer a reclamação direta lá e obter essa devolução desses valores, que é um direito do consumidor. Cabe dano moral aí também, se ele não conseguir pelas vias normais ou não? Eu acredito que não, Rodrigo. Nesse caso específico, não. Dano moral, em outra situação, pode até se discutir. Mas nessa questão específica, não vai. É mero de sabor, né? Como diz a jurisprudência, a doutrina, mero de sabor da vida cotidiana, não ter tido êxito, né, em receber aquele valor na via administrativa. Aí bate a porta do Poder Judiciário para efetivamente ser ressarcido. Diante do Código de Defesa do Consumidor, não tinha que estar, a empresa não tinha que ter oferecido aí um ponto específico para isso? Com certeza. Na verdade é o seguinte, nesse aspecto? Porque o que se observa é o seguinte, houve um rompimento unilateral por parte da Prefeitura e até o presente momento nenhuma reação por parte da empresa Kaiowá. Qual que é a estratégia? A empresa automaticamente deveria ter entrado com ação judicial, não sei se entrou, não constei, mas tentado um liminar, porque ela tinha 90 funcionários, tinha esses cartões espalhados por aí. Tinha um escritório no centro da cidade. Então, efetivamente, essa questão causou uma certa estranheza e deveria sim, né, em respeito ao consumidor, em respeito aos contribuintes de Umuarama, ter feito um ponto, né, para tratar desses assuntos, para ressarcir, explicar para as pessoas. Aí está falhando na questão do direito à informação. Então, se retirou do mercado de surpresa, não vi que entrou com ação nenhuma, nem pedindo liminar para restabelecer o serviço. Ela não teria grandes dificuldades para conseguir isso judicialmente, mesmo porque o contrato não pode ser rompido unilateralmente por uma das partes, né, por questão da justificativa da multa, porque quem fazia a multa era a própria prefeitura, era só deixar de fazer as multas. Então a Zona Azul tinha esses empregos, tinha que manter os empregos e teria que ir até o final do contrato. Mas em respeito ao consumidor, ao Código de Defesa, deveria ter sim feito um comunicado, como vi várias vezes ela fazendo comunicado via imprensa, para dizer como é que ia fazer o ressarcimento das pessoas desses prejuízos. A possibilidade de má-fé, então, não? Na verdade é o seguinte, a má-fé é uma questão subjetiva, né? Pode acontecer sim, deve ser provada, mas no mínimo houve infração ao Código, né, de Defesa do Consumidor, quando simplesmente se retirou do mercado sem prestar qualquer esclarecimento ao contribuinte, já que ela tinha os cartões, devem ter vários cartões espalhados aí pela cidade, além da questão do Digipare. Doutor, como é que fica a questão das multas? Quem recebeu notificações da empresa que ainda precisava efetuar esse pagamento, porque a não efetuação do pagamento é o que gerava depois a multa e o desconto nos pontos, não era isso? Exatamente. O próprio procurador do município disse que a partir de fevereiro, acredito dia 15, não foram lavradas mais nenhuma multa. Então o pessoal que está com aquele documentinho lá para fazer a regularização não tem nem onde mais regularizar, né? Não precisa fazer. Então pode esquecer aquilo ali, não vai ter multa em decorrência daquilo. Não vai ser lavrada a multa pela Umutrans. Agora, as anteriores, né, tem várias aí que foram lavradas, tem pessoas aí com cassação do direito de dirigir, foram notificados. Esses devem fazer todos os recursos na via administrativa e não obtendo sucesso, né, deve procurar o Poder Judiciário, porque é injusto
você, por um ato que o Tribunal de Justiça considera nulo, né, tem que fazer uma reciclagem, né? Por 4 cartões vencidos, você perde a sua carteira por 6 meses. Então isso não é justo. O próprio Conselho Estadual de Trânsito, na via administrativa, já está reconhecendo, pela nulidade desses pontos, pela falha, pela nulidade que tinha no contrato da Zona Azul, que permitia que as meninas, as moças, né, faziam a constatação de uma irregularidade que depois se tornava uma multa, pois ausente, nesse caso, o poder de polícia, que elas não têm, que pertence a uma empresa privada. Então, quem fazia a constatação da irregularidade é uma empresa privada, não o município de Moarama, através dos agentes de trânsito. Tá, mas aí quem recebeu a multa, a notificação, ele precisa fazer, precisa recorrer. Se ele não fizer isso, ele vai perder os pontos, vai se multar, tudo isso, é isso? Exatamente. A partir do momento que ele não recorre na via administrativa, ele é feito notificação 3 vezes para ele. Primeiro, ele faz uma defesa prévia, depois ele vai, não tendo sucesso, vai para Jari, que é a Junta de Recursos Administrativos, e por último o Conselho Estadual de Trânsito. São 3 vias administrativas para tentar eliminar isso aí. Mesmo que o Tribunal de Justiça tenha reconhecido que é inconstitucional e mesmo que o Conselho Estadual de Trânsito também tenha entendido na mesma decisão. Com base nessas decisões é que você vai fazer o recurso, né? Para tentar acabar com isso. Mas o que eu digo é que esses entendimentos não eliminam a multa. Automaticamente não. Precisa se fundamentar nesses entendimentos para que se anule a multa. O senhor falava de um outro problema aí gerado com relação a... Então, o que nós estamos percebendo é o seguinte, na questão da retirada da fiscalização da Zona Azul, enfim, do estacionamento rotativo, existem algumas reclamações de alguns pontos da cidade, está praticamente impossível, inviável, de estacionar. Agora, por exemplo, os advogados que vão aí no fórum fazer audiência, antes você saía com um tempo mais curto do escritório, agora você tem que sair com um tempo mais longo, mais adiantado, né? Porque você corre o risco de não encontrar estacionamento nas imediações do fórum. Às vezes é preciso ir em uma quadra, 2 às vezes, para pegar uma vaga. Então eu acho que fatalmente o Moarama fez uma experiência com esse sistema de estacionamento rotativo, teve sabores e dissabores, muitos dissabores, né? E aí agora com essa experiência desse longo período de administração, vai poder encontrar um modelo, né, público, eficaz, preferencialmente pelo poder público para fiscalizar, para que efetivamente retorne, para que prestigie, enfim, o comércio de Moarama, para que possa ter uma democracia no uso das vagas de estacionamentos, principalmente próximo dos bancos, na própria Avenida Paraná, porque muita gente tem essa cultura de dizer que o empresário, o funcionário deixa o carro o dia todo na frente da loja, e isso acaba acontecendo mesmo. A pessoa tem uma facilidade, ele não tem essa consciência. E às vezes ele não põe na frente da sua loja, mas põe na loja do vizinho. E aí o vizinho põe na loja dele e fica efetivamente sem espaço para os consumidores. Nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil. Você vê o comércio aí não está assim, grande movimento, você vê que está meio parado. Isso também contribui até para que efetivamente diminua até o consumo, né? E por consequência gere até desemprego. A gente vê, por exemplo, ali no Bosque Irapuru, geralmente as pessoas estacionavam ali para fugir do estacionamento rotativo e pago. Os carros fugiram todos dali, não tem mais carro estacionado ali. Tranquilizou aquele pessoal que estava à margem da área de concessão, né? Quer dizer, o cidadão precisa ter consciência também. Exatamente. Todo mundo precisa usar o estacionamento, que ele vai ter prejuízo com relação a regra hoje, Rodrigo, quem pegar é dono, né? Quem chegar primeiro é dono. Então você chegando no horário, colocando o veículo de manhã, só sai à noite. Fora os absurdos que você vê, né? Moto estacionada em vaga de idoso, pegando toda uma vaga. Isso não muda nada, o fato da Zona Azul ter se retirado, essas multas serão aplicadas, eu estou observando aí, parece que já fizeram crescer em 1000% o volume de multas aplicadas. Então o cidadão tem que ser consciente, tanto em relação à questão da vida em sociedade, né? De possibilitar que as pessoas exerçam seus direitos, como os deficientes, os idosos, e também pensar no bolso, porque essas multas geralmente são caras, né? Então, efetivamente, cumprir a lei, né? Não é porque a Zona Azul saiu que você vai ficar à torta direita. Aquilo que está escrito no chão ali, aquelas placas ali, continuam valendo. Perfeito, doutor, eu quero agradecer a sua participação com a gente. Teríamos outros assuntos, mas por conta da limitação do tempo do programa, está mais curto, agora a gente não consegue falar sobre todas as questões, inclusive essa questão do Supremo aí que... Mas enfim, é um assunto um pouco mais distante da nossa aldeia local e vamos deixar para uma outra oportunidade. Obrigado, viu? Rodrigo, eu que agradeço a você, um grande prazer estar aqui com você. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Um grande abraço a você e seus ouvintes. Um abraço. Entrevista depois com o doutor Sandro sobre essa questão do Zona Azul, do cartão Digipare, como é que faz para ressarcir esse recurso aí, sobre as multas, depois no site na internet, biancafm.com.br, também na nossa rede social, jornalista Rodrigo Melo e também Bianca News.